Olá meninas, tudo bom? Demorou, mas consegui fazer a gravação, tá? Então, como vocês me pediram, né, algumas informações sobre o que é o DIT e a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científico-informacional, tá bom? Espero aí que ajude vocês. Bem, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar aí, né? Vamos ver se o branco fica bom, né? Ou o amarelinho. O que significa DIT, né? Deixa eu ver se eu consigo, se o branco fica melhor, ó. Então, DIT é a divisão internacional aí do trabalho, né? Tô tentando escolher aqui uma cor, porque esse fundo é verde, né? Então, ó, acho que vai dar para ver, ó. Então, o que significa DIT? Primeira coisa, divisão internacional do trabalho, tá certo? Como o próprio nome já fala, é como que é organizado o trabalho, principalmente quando eu penso no processo econômico, industrial e internacional, né? Ou seja, o que cada país é responsável, o que cada país executa, né? A primeira coisa que a gente tem que sempre pensar que é impossível a gente imaginar um único país, né, consiga produzir tudo o que ele necessita, tá? Ninguém é autossuficiente, ok? Então, como nenhum país consegue ser autossuficiente, é necessário dividir-se, né, as especializações. Então, tem alguns países que são mais para tecnologia, são alguns países que têm mais a produção agrária, tem alguns países que têm mais o extrativismo como a principal característica econômica, e isso é que vai ser a divisão internacional do trabalho. Bom, aqui eu coloquei para vocês um quadro, né, mostrando, né, a primeira ideia, né, ó, a divisão internacional do trabalho, ela passou por algumas fases, dependendo da época, né, e dependendo do momento econômico que o mundo vivia, tá certo? Então, lá no século XV, século XVI, na época das grandes navegações, a gente tinha uma divisão bem simples. Ou era colônia, como o Brasil, né, ou metrópole, aí como os Estados Unidos, né? Eu vou pôr laser porque esse azul está queimando tudo. Tá? Então, como que era feita a divisão internacional do trabalho no século XV e XVI? A colônia, por exemplo, vamos pensar o Brasil, né? Ele era responsável pelos produtos primários do campo, tá? Utilizava muito trabalho escravos. E as metrópoles, vamos pensar ali como Portugal, os países da Europa, né? Eles eram produtores e exportadores, tá bom? Então, na divisão, o que acontecia? O Brasil tinha que oferecer matéria-prima, a Europa pegava essa matéria-prima, transformava numa mercadoria e vendia essa mercadoria para o Brasil, tá? Depois, no século 17, 18 e 19, a ideia de colônia começou a ser os países subdesenvolvidos e as metrópoles já os países desenvolvidos, né? Eles, basicamente, a gente vai ver que a diferença não muda muito não, né? Eles ainda são fornecedores de matérias-primas, tá? E de produtos primários, como a agricultura. O que vai diferenciar são alguns recursos minerais, né? Porque a indústria já vai precisar de muita energia de carvão, vai precisar de minério de ferro. Então muda um pouquinho essa questão por causa do processo industrial. E as metrópoles ou os países desenvolvidos já estão se industrializando, né? Então, aqui na metrópole, no século XV e XVI, não tinha as indústrias. Já no século XVII, XVIII e XIX, aqui embaixo, né, a gente já vê a indústria como um fator principal. E a partir do século XX, né, os países subdesenvolvidos já produzem alguns produtos industrializados, como o Brasil, a gente já tem indústrias, tá certo? Mas geralmente não são indústrias de grande tecnologia, e os países mais desenvolvidos têm uma tecnologia maior, têm maiores investimentos, centros de pesquisas. Então, essa é a diferença. Bom, esses próximos slides é para explicar mais ou menos aquele quadro. Então, se vocês entenderem o quadro, esse slide vai ser muito interessante. Então, na primeira, que a gente chama a primeira divisão internacional do trabalho, é aquela do primeiro quadro ali, né? Quando era uma colônia e quando era metrópole. Ainda não tinha indústria, o capitalismo comercial era o mais importante, tá? Não sei se
o cursor vai dar para vocês verem aí, né? O capitalismo comercial era o mais importante, né? Porque não tinham ainda as indústrias, e as colônias ofereciam essa matéria-prima. Tudo bem? Por exemplo, no caso do Brasil, a gente ofereceu durante muito tempo pau-brasil, depois a gente foi fornecedor de cana-de-açúcar, aí essa cana-de-açúcar, né, esse melado ia para a Europa para ser transformado, sei lá, no açúcar e depois ser comercializado. Tudo bem? A segunda etapa do DIT, né, já marca o processo da indústria, tanto a primeira como a segunda Revolução Industrial. Então, lembrando que a primeira revolução foi em 1750 e a segunda Revolução Industrial mais ou menos 100 anos depois. Então, as colônias ainda eram fornecedoras de matérias-primas, mas não como especiaria para o comércio, como era na primeira Divisão Internacional do Trabalho. Porque como nessa segunda eu já tenho a indústria como carro-chefe da economia mundial, a indústria vai precisar do quê? De matéria-prima, a indústria vai precisar de fontes de energia, então ela vai precisar, por exemplo, de carvão, mineral. Então a relação do trabalho muda um pouquinho mediante o desenvolvimento que se tem. Bom, e a terceira, né, fase, ou novo DIT, né, já entra aí com o que eu vou estar falando nos próximos slides, que vocês também pediram, a revolução técnico-científica e informacional. Ou seja, a partir do século XX, a principal característica do capitalismo é o capitalismo financeiro, né? Onde a gente tem o surgimento das grandes multinacionais que se espalham pelo mundo todo, né? E com isso, a divisão de trabalho se muda, né? Se transforma. Então, por exemplo, você pega a Nike hoje. A Nike, ela tem a projeção, né? O que desenha lá o tênis, lá nos Estados Unidos. Mas eu sei que quem produz são lá nos tigres asiáticos, né? Porque cada etapa hoje da transformação é feita num determinado lugar. Então eu pego um carro da Volkswagen, eu tenho um projeto que vem da Alemanha, algumas peças são feitas na Argentina, depois são montadas o restante aqui no Brasil, tá vendo? Então com essa nova tendência, né? Essa é a nova divisão internacional de trabalho. Eu posso pulverizar as atividades em vários lugares do mundo, depois essas peças serem montadas num país próprio, tá? É o que a gente tem hoje em dia. E aí entra, né, no que também vocês me pediram para falar um pouquinho sobre a Revolução Técnico-Científica Informacional, que também é conhecida como Terceira Revolução Industrial, né? Ou seja, começa a partir dos anos 70, né? Com a evolução da tecnologia, com a evolução da robótica, com a evolução de computadores, mais para frente vai com a própria internet. Então, quando aparecer, né, essa revolução técnico-científica informacional, pense em tecnologia, pense em robôs, pense em internet, pense em robótica, que começou nos anos 70 e claro que com o passar das décadas foram melhorando. Então, por exemplo, se hoje eu tenho um telefone celular, se hoje eu estou dando essa aula, estou gravando essa aula e vou passar para vocês pelo WhatsApp, é graças a essa terceira revolução industrial, é graças a essa revolução técnico-científica informacional, né, que está desenvolvendo tecnologias cada vez mais rápidas e melhores, e que eu consigo fazer isso. Eu estou na minha casa, gravando uma aula, terminando, enviar pelo WhatsApp para vocês. Tá certo? Bom, e aí, né, como eu falei, uma das principais características, né? Olha, o uso da tecnologia avançada, né? Então, quanto mais avançado, então, por exemplo, se hoje eu tenho aqui um celular onde eu posso jogar, onde eu posso assistir um jogo de futebol, ver um filme, ouvir uma música e mesmo falar sem estar com o fio conectado, é por causa do avanço da tecnologia. Tudo isso marca essa revolução. Tudo bem? Bom, e outras questões também, né? A gente tem muitas fontes energéticas, né? Por exemplo, aqui, olha, utilização de várias fontes de energias, né? Então, a gente ainda continua usando energias antigas e utilizando novas energias. Por exemplo,
A gente ainda hoje usa muito petróleo, energia hidrelétrica, né? Que são energias mais antigas, que surgiram lá na segunda Revolução Industrial. E aí a gente já utiliza tecnologias mais modernas, né? Energia nuclear, energia eólica, que são dos ventos, a energia solar, né? Que isso tudo marca novas tendências. Tudo bem? Meninas, eu espero que ajude. E qualquer outro assunto que vocês precisarem, é só você me falar, tá? Desculpa a demora de novo, mas é que às vezes vai atropelando algumas coisas, tá bom? Um beijo!